verdadezinha só. E lá a lei de Deus de comportamento são só 10 mandamentozinhos só. Mas que pega fogo todo mundo perante a lei. Veja que o governo planetário já está em mim, faz tempo. E está dito nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse: um semelhante ao filho do homem vos conduzirá com vara de ferro. Deixa eu desencanar. Tudo no mundo já está pegando fogo, abalando com tudo quanto é coisa. E vai piorando até o cataclisma que produzirá a grande renovação. Tá bom? Mas depois que eu sair, o cataclisma reduz a 1/3 dos viventes. Os cabritos serão expulsos. Os testificados serão as ovelhas de Deus. Tá bem? E a coisa vai ser daquele jeito. Os acertadores receberão a recompensa na hora. Os traidores da verdade receberão a punição na hora. Isso é que quer dizer conduzir com vara de ferro. Não custa nada entender isso. E olha, o boletim de hoje, vão para casa dele e vejam se percebe o que ele quer dizer, esse boletim. Que é a proclamação da verdade absoluta que nunca ninguém veio entregar assim antes na história do planeta e da humanidade. O caso é esse. Legiões de espíritos dos mais elevados níveis da vida espiritual, grandes amizades, companheiros de trabalho de milhões de anos na Terra e fora da Terra. Como todo mundo no plano espiritual gosta de participar das bênçãos divinas. Daí esse festival divino. Repito, gente, se fosse possível filmar isso, tirar fotografia, mostrar para esses errados e criminosos do mundo, é capaz que tomassem jeito. Vem cá, filhota. Ela senta aí, Luiz, senta aí. Vamos sentar. Vocês têm mania de ficar velho cada vez mais. Estão pedindo bênçãos divinas por aniversários, e pense lá em que motivo seja. Participe todo mundo sempre dessa bênção divina. Olha que ninguém vai contar o número de espíritos dos mais elevados níveis e precipitados que estão aí. Se esses espíritos tivessem que morar em casa, como nesse salão em que estamos, para caber todos esses filhos, vocês iam fazer alguma coisa maior que o planeta. Muito maior do que o planeta. Porque é imenso isso, vai longe. Repito, se fosse possível filmar isso, fotografar, seria bom. Vamos terminar pedindo bênçãos divinas para trabalhadores encarnados e desencarnados e lembrando do mais profundo sentimento de respeito pelos dons que Deus distribui a seus filhos. Não fossem eles os dons, estaríamos aqui fazendo um trabalho desta ordem, desse tamanho? Nunca! Bem fez Jesus de deixar disso. Os dons mediúnicos, chamados dons do Espírito Santo na Bíblia, ou carisma. Carisma é a palavra grega que quer dizer dom só. Jesus dizer disso, dos dons, serem a luz do mundo, o sal da terra, ele disse a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. E falando a respeito dele, deixou dito em Lucas 12:10, pecar contra ele, tudo perdoável, como pecar contra mim, tudo perdoável, mas pecar contra os dons de Deus, não. Véu da justiça divina. Começa aqui, vamos falando. Graças a Deus, mestre. O ambiente espiritual por a opalinha cristal divino. Milhões, bilhões e mais de espíritos carentes e gloriosos divinos. Não se vê início, nem meio, nem fim. É o infinito e a eternidade presente. Essas comunidades crísticas de outros planetas, sistemas, galáxias e metagaláxias
presente aí reverenciando o Senhor e o Evangelho. Graças a Deus, a corte celestial, os exércitos celestes em torno do Senhor, e vejo do seio divino jorrando incessantemente essa essência divina envolvendo todos os trabalhadores da verdade, do amor e da virtude na carne e fora dela, graças a Deus. Graças a Deus, mestre. É só brilho, só cintilações. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, eu vi o Jeová e eterno anjo de proteção, Jesus, o Senhor, e infinidade de espíritos brilhantes, dos mais altos níveis. Depois eu pude ver o Senhor se manchando totalmente em luz, regendo mundos de humanidade, e a coisa foi se expandindo de uma tal maneira que brotavam espíritos brilhantes de todos os lados, e pude ver neste planeta dos comandos mais altos se inclinando, todos se inclinando para o Senhor, de 7 em 7 até o último, e esperando a justiça divina. Sai aquele brilho que passa pela justiça divina e vai atingir, nem que for o mínimo a cada um, mas vai. Uns merecem mais, outros menos, e assim fica, graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Vejo essa luz opalino cristal no ambiente e vejo também o Senhor penetrando no triângulo sagrado num brilho glorioso, mestre. Graças a Deus. Aí para fora. Graças a Deus eu vi o ambiente aberto, muito brilhante, graças a Deus. Pude ver aí o Senhor como Moisés, cabelos brancos, e um triângulo divino na testa, graças a Deus. Vi o ambiente ser invadido por uma luz brilhantíssima que foi se intensificando até que tudo perdeu a forma, graças a Deus. Graças a Deus o ambiente brilhantíssimo. Graças a Deus eu pude ver o Senhor em explosões multicores. Pude ver, graças a Deus, que o Senhor entra no seio de Jeová, também o fazendo Jesus. Graças a Deus essas comunidades crísticas aí o reverenciando. E pude ver, graças a Deus, essas crianças lindíssimas que cantam louvores a Deus. E do seio divino, graças a Deus, essa essência cristalina que envolve os merecedores da carne e fora dela. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. Eu pude ver assim, uma grande cascata assim, de luz. Eu pude ver assim as matas. Eu pude ver, graças a Deus, mestre, uma grande árvore que ficou assim muito linda, graças a Deus. A árvore é o símbolo da verdade, da iniciação de tudo. Está no Gênesis, porque é livro meu, na Bíblia, está no Apocalipse, que é meu também. A árvore simboliza a iniciação, a verdade. Por isso, é assim que é para estar. No seio do paraíso do meu Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos e cujas folhas servem para alimentar e curar os filhos de Deus. A ciência é a ciência do bem e do mal, a dialética. É para saber do bem o que é para fazer e do mal não fazer. Ninguém sabe alguma coisa de bem neste planeta que não tenha no lado oposto o mal. E também quando perceberem o mal, o erro, fora da lei de Deus, não se esqueça que do outro lado está a vivência da lei de Deus. Este é o negócio. Aí para fora. Graças a Deus, pude ver legiões de espíritos brilhantíssimos que volitam sobre a terra. E pude ver um anjo imenso, enorme, sem princípio e sem fim, brilhantíssimo. E ele pega o planeta nas mãos, graças a Deus. E quem era ele? Jeová, o Senhor e Jesus. É, o triângulo é um símbolo. Graças a Deus, eu pude ver uma explosão de luzes e uma coroa crística toda se complementando, depois o brilho divino. Graças a Deus. Aqui desse lado. Graças a Deus, né? Veja o Senhor nas alturas, mestre, junto a Cristo, a Jeová, e veja esse livro resplandecente, mestre, que ele se multiplica, e vem espíritos, irmãos de todas as nações, mestre, em busca dessa luz e desse recurso que o Senhor deixa para eles, mestre, porque eles partem muito felizes, e nisto, mestre, o Senhor sobe mais ainda e abre uma cachoeira divina, e ela vem se estendendo, ela bate aqui, mestre, neste acampamento runtestente e vai para os lares,
e assim se subdivide por tudo, mestre, se perdendo para a humanidade. Graças a Deus. Quem mais, Frederico? Bora. Toca aqui agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Falava-se há pouco na saída de Elias do mundo, e eu pergunto a cada um: por que o apavoramento? Em verdade eu vos digo, Elias não vai viver a lei de Deus para nenhum de vocês. Elias está representando os dons espirituais para vocês. Agora, por que vocês não procurarem ser um representante da lei de Deus, não procurarem ser um representante dos dons espirituais? Se o sal da terra vier perder o seu sabor por causa de vocês, terão que responder. Se a luz do mundo perder a sua luz, perder o seu sabor, em verdade eu vos digo, não é Elias, não é outro Cristo que vai responder. Porque nenhum de vocês nunca fugiu e nem vai fugir da mira da justiça divina. Contra as glórias, contra a luz, vocês terão, se esforçarem para ser um representante da lei e um representante dos dons. O céu festejará com vocês essas glórias, mas se deixarem perder, o céu não tira vocês da onde forem parar, até pagar até o último centavo. Graças a Deus. Quem disse tudo isso? Graças a Deus, mestre. O ambiente está nesse deslumbre em luz e glória. Vejo se forma no espaço 3 focos brilhantíssimos, sendo que 2 mais embaixo, 1 em cima, na forma triangular. De cada um deles sai um facho de luz que desce e se fecha, fechando o Senhor dentro desses fachos de luzes e puxando para esses focos que logo a seguir se forma no triângulo divino, formado por Jeová, pelo Senhor mesmo e por Jesus. Cercado por essa corte celestial, os exércitos de Deus, essas estrelas brilhantíssimas, cintilantes, que participam com os senhores na distribuição dessa bênção a todos nós. Tudo está divino, graças a Deus. Com a graça de Deus, né? Inicialmente, pelas bênçãos que as nossas irmãs pediram, né? Eu posso vê-las do outro lado recebendo aquela revestidura de bênçãos e de brilho, flores, mimos divinos, e depois o campo de trabalho se transforma-se numa imensa esfera, porque é Espírito por todos os lados, né? Mas no centro está a manifestação do Espírito da verdade. Ele tem o Evangelho eterno na mão como um pergaminho velho como Deus, né? E posso ver o Senhor com aquela coroa de Rei dos Reis, recebendo aquela vara de ferro. Posso ver também, mestre, os santos anjos, aquela glória, todos eles naquele respeito entoando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, Jesus a seu lado, mas vem de Deus, mestre, no mínimo um presente, um galardão a mais do Senhor, que o Senhor recebe e fica em franco. O boletim de hoje é de número 2297 ou 98, diz respeito à entrega por ensinamento da verdade absoluta. Ninguém veio antes informar sobre ela desse jeito que está no boletim, ou no Evangelho Eterno. Até Jesus ficou como ele teve que sair do mundo, dizendo: tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportá-lo agora. Portanto, não houve entrega, na verdade, integral por ninguém até o dia de hoje. Eu não vim forjar a verdade absoluta. Eu vim entregar esse boletim que manda a cada um considerar o que é verdade absoluta. Está nos 4 itens
Deus, o princípio, Espírito, Filho, por ser emanação de Deus como centelha divina, porque já era Deus em Deus antes. O perispírito, a função dele, e a matéria, aquilo que é como ferramenta do Espírito. Se esses 4 itens não existissem no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, ele não se chamaria Evangelho Eterno. Agora, neste boletim está dito, e da parte do Jeová era para pôr também, mas não sabia do boletim e eu não pus, que os divinistas se encarreguem de esparramar sobre a terra o quanto possível o conhecimento dessa verdade absoluta. Porque se não valer para alguns agora que não querem, isso tudo irá valer para aqueles que sobrarem do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos, que normalmente irão querer por serem ovelhas de Deus. Está encerrada a oração. Tem que encerrar os instrumentos. Pois eu tenho lá de Ô André, sai de trás para se eu soltar um daqueles de primeira. Eu já tinha visto vocês. Já? Índia, você também? Não, ela não viu, né? Filha, Deus abençoe. Aqui tem gente que eu nunca vi o pé e também a mão. Eu vi tua mão. Já? Lá? Vi. Bem, faça um minutinho de silêncio aí, que vai começar e terminar imediatamente. Se alguém receber, deixe vir. Estava, desde ontem e mais do que ontem, porque este lugar Itaim Paulista foi na civilização atlântica, no continente atlântico, aquele que foi feito o primeiro documento lá, muito lá para trás. As Bíblias da Humanidade são 12, porque eu me entregar do 10º. Estava e está. Porque este boletim, por um motivo X que eu vou explicar, é de ontem. Se alguma coisa motiva o meu aniversário, tem por causa determinante, eu agradeço de um modo a intenção e de outro modo saiba que eu nunca faria. Porque o Napoleão Bonaparte está reencarnado, é o Sampaio, e dele 2 coisas eu sempre guardei. Uma é aquela: dormir 7 horas o homem, 8 horas a mulher e 9 horas o imbecil. Aniversário, unir crianças, mulheres e todos. Consequentemente, é aquilo. Eu não sei se vos agradeço mais ou se vocês têm que me agradecer mais. Porque Jesus não veio dizer tudo, nem eu antes, mas ele disse: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque muita gente esperou ver e não viu. E eu vim entregar o recado final de mim. Na pessoa de um homem, como eu e Jesus, Jesus e eu na história, por exemplo, Deus apresentou tudo o que apresentou até aqui. Só que agora aqui é o final. É a Bíblia final. Eu tive muita sorte nesta humanidade e neste planeta. Uma, que entreguei o supremo documento de ordenança divina, lei de Deus. 2, que vim entregar a Bíblia final, o Evangelho Eterno. E 3, aquilo que todo mundo é obrigado a dizer.
O único homem que falou com Deus, com quem Deus falou para entregar a lei, foi eu, Moisés. De Jesus, fenômeno mediúnico da vida de Jesus mais importante foi pegar 3 médios videntes, Pedro, Tiago e João, para ir lá no ato do Tabor falar, encontrar comigo. E Santa Maria, Mãe de Deus, é uma burrice muito grande porque, veja bem, quando o moço rico chamou Jesus de bom, ele disse, por que me chamas tu bom? Bom só Deus o é. A Maria Madalena, na beira do túmulo, o encontro primeiro dele voltar em espírito, ele proclamou, ainda não fui a meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Na cruz se sentiu abandonado por Deus. Se ele fosse Deus, não podia abandonar ele mesmo. Então vejam bem como são as coisas. Raciocínio. Eu sempre digo, pense com a cabeça, dispensa, as nádegas servem para outra coisa. Eu não é. Mas tem muita gente na carne e fora da carne nesse planeta que não funciona com as nádegas. Nós temos hoje presente aqui uma pessoa que ela mesma vai se identificar, e o marido dela, que é o Estevão, também. Porque um dia o Hélio não queria ir à escola, ela disse, ou vai estudar ou apanha, e ele foi sentar bravo, bumba. E a Sônia disse, não senta com violência assim, porque senão machuca o pensador. Calcule qual é o pensador de muita gente. Não é por nada que esta humanidade, com 12 grandes bíblias, é de guerras, pestes, fome, mentiras, falsidade, traições, calúnias, roubos, adultério, trombadinha, trombadão, estupradores, desgraçadores, terroristas, vícios, endemias, epidemias, tudo quanto é coisa, o droguismo está desgraçando gerações, tudo. Por quê? De tanto que o pessoal pensa com aquele pensador. Ele, coitado, tirante algum outro sonido, ele é mudo. Mas eu penso aqui para mim que se ele falasse, ele ia reagir. Não, porque se eu fosse ele, eu ia dizer, não é? Usem-me para aquilo que é para ser. Agora, para pensar, não. É ou não é? Não tinha o direito de protesto ele? Claro que tinha. Então, veja, eu tenho razão quando digo. Pense com a cabeça e não com as nádegas, e menos ainda com o tal de pensador. Agora, aflorante, como diz o Simplício, essa questão de aniversário, qualquer outro motivo de vossa presença aqui, tem isto. Depois daquele boletim de sexta-feira, o céu mandou ser o último em doutrina. E o penúltimo é aquele da criança. Não educando a criança, não tem adulto decente. E aquele de sexta-feira é aquilo. Ponto final. Agora, veja. No século passado, eu, Elias, para fazer a restauração, eu entreguei o Espiritismo. O Espiritismo é a lei de Deus de vida, os dons cultivados e o intercâmbio entre os 2 planos da vida, só. Depois a sabedoria de encarnação, evolução gradativa, tudo isso é de velho, vem lá de trás. Tudo isso é velho. Agora, uma coisa no Espiritismo que me horroriza. 2 coisas me horrorizam. Uma é apagar a luz, ficar na treva quando faz sessão. Quem gosta? Quem gosta de treva é espírito imundo. Esse é um ponto. Quem é que está falando aí fora? Quem está aí falando? Hã? Fala para ele fazer o favor de ir. Eu não quero que fale. Eu já dei dinheiro para ele para ir. Um ponto é esse problema de apagar a luz, fazer sessão em treva.
que eu sempre achei horroroso, porque na codificação que eu deixei no século passado, não está escrito que é para fazer assim. Outro ponto horrível, nojento, é não admitirem visões e presença de espíritos superiores. Um dia, numa reunião na federação, o médico Luiz Monteiro de Barros, que é médium de incorporação, quando alguém falou do Bezerra se comunicar, ele disse horrores. O Bezerra pegou uma médium lá no meio do povo, meteu uma bronca e disse: vocês se dizem kardecistas, vocês expulsam Deus se puderem, expulsam Jesus, expulsam o santo, expulsam nós, expulsam tudo. Se alguém disser que o diabo se comunicou, vocês dizem que sim, porque se parece muito com ele, em tudo. Estas duas coisas, a treva, na hora de fazer trabalho mediúnico, é abominável. E não admitir a presença, coisíssima nenhuma, de espíritos superiores é outra coisa horrenda. Se os dons são chamados de santos, para que é? É mais para santo do que para não santo. E por que dizem que só espírito inferior, atrasado, se comunica ou pode servir? Por quê? Então, eu não tinha imaginado em fazer isso. Eu não vou ler o boletim de doutrina, já está tudo cheio por aí. Não preciso fazer mais nada. Mas isto que está escrito aqui, foi dito para fazer e foi o único motivo de fazer mais este boletim. E neste boletim está escrito isso aqui no fim. Divinista vive Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e santos espíritos mensageiros, como a Bíblia prova do Gênesis ao Apocalipse. Isso é muito mais velho do que a Sete Braga. Você que é portuguesa. Cultos divinistas são com a luz acesa, com bons videntes relatantes, isto é, relatores, para que os presentes saibam fartamente da presença dos elevados mentores que Deus nunca deixou de enviar para os que se fizerem merecedores. Cultos divinistas são com a luz acesa, com bons videntes relatantes, para que os presentes saibam fartamente da presença dos elevados mentores que Deus nunca deixou de enviar para os que se fizerem merecedores. E a terceira vez, cultos divinistas são com a luz acesa, com bons videntes relatantes, para que os presentes saibam fartamente da presença dos elevados mentores que Deus nunca deixou de enviar para os que se fizerem merecedores. Por isso é que esse boletim foi feito. Eu poderia incluir isso no outro boletim, mas os boletins estão feitos. Eu também não tinha as matrizes na mão. Então tem mais um boletim aqui, porque tem alguma coisinha aqui no datilografado que também não está em algum outro boletim do mesmo modo. É para ler tudo quem lê. Tá? Então agora só isso. Quem é que vê espírito aqui atrás de mim? Encosta, por favor. Fica ali. Não, ali, encosta ali, um apoio na porta ali, fica à vontade. Que se eu soltar um daqueles de primeira, você aqui atrás, aí fica como? Você vai chegar por aí e vai dizer: aquela vez quando o Polidoro completou 81 anos, aconteceu uma coisa na cozinha que eu fiquei tonto e não me esqueço de mais nada. De mais nada. Bem, você vê, não é? Aqui alguém vê? Então fala. Sempre da minha de esquerda para a direita. Graças a Deus, mestre. Primeiramente Deus, que se faz representar pelo Senhor da Galáxia, em forma de foco de luz divina, que eu vejo já, deixando o ambiente infinito, trazendo consigo Jesus e Elias, azulinos,
brilhantíssimos. Graças a Deus, mestre, enquanto o senhor estava falando, milhões de espíritos aí estavam a ver e a ouvir o que o Cristo da Lei estava relatando do Pai. Graças a Deus, mestre, o Senhor da Galáxia fala com o senhor, filho Elias, há 81 anos, Terra, encarnaste com a missão de ser o restaurador da doutrina, entregar a última Bíblia. Filho Elias, já viera para a carne vitorioso, porque antes que a terra fosse, tu já eras Cristo feito. A estes milhões de espíritos que estão aí, mundos e humanidades, eu trouxe a ti para que pudessem ver e relatar que tu cumpriras a missão que Deus te ordenou. Mais uma, porque foram muitas. Como sustentador desse planeta, que és, Deus te agradece. Obrigado, Elias, filho amado, por ser... Eu é que agradeço a Deus, e não sou sustentador, sou apenas gerente, diretor. Agora eu e Jesus é que estivemos à testa do adensamento das energias para isso existir. Pode deixar. Graças a Deus. Está bem, muito bem, graças a Deus. Toca, filha. Graças a Deus, mestre. O ambiente está todo opalinho cristal, graças a Deus. Aquele foco de luz imenso de grande. Eu vejo acima do Senhor, graças a Deus. E vejo acima, assim, no plano astral, mestre, uma festa divina e maravilhosa que eu nunca consegui ver. Uma homenagem muito grande sendo feita ao Senhor. E vi assim, mestre, que todos os espíritos, assim, de uma evolução muito alta, eles estão, assim, todos fazem, assim, milhares e milhares de um monte de coisas para esperá-lo. E vi, assim, Jesus, assim, chegando, assim, do seu lado. Foi como ele pegasse, assim, o Senhor do colo, assim, levasse o Senhor essa festa. É uma coisa tão emocionante que eu não consigo falar, mestre, depois eu ouvir. Entre eu e Jesus, eu não pego ele no colo, nem ele eu. E nós dois devemos tudo ao que é acima de nós. E acima de tudo, ao princípio, Deus, o Pai Divino. Maria. Graças a Deus, o ambiente é glorioso, esplendoroso em luzes, multicores que vão ao infinito. Nosso Pai, o princípio, está, Senhor da Galáxia, o Senhor, aquele brilho glorioso que eu represento. Brilha, brilha, brilha intensamente. Vão saindo do Senhor, os três. O Pai, Senhor da Galáxia, o Senhor e Jesus. Aqui, os mundos e as humanidades. Nesse esplendor de luz, cada vez vai aumentando mais. Indo para frente, para cima, é um esplendor divino, a festa gloriosa do outro lado. E aí estão milhares de espíritos aqui do planeta, o Senhor é o diretor, todos aí fazendo reverência ao Senhor. E os bons e os cristos aí estão, graças a Deus. Como ele disse o Senhor antes. Aqui não se incomoda com isso, nós estamos aqui de festa, mas do outro lado, aquilo é esplendoroso, vai infinito, graças a Deus. Espera, João lá atrás, toca. Com a graça de Deus, mestre, eu pude ver um grande instante assim silencioso, ao próprio Pai Divino que se fez no eterno silêncio, e ali ele deu ordem para o Senhor se apresentou como um foco divinal, ao mesmo tempo abrangendo todo este instante eterno de silêncio, e ali o Senhor atraiu galáxias e mais galáxias, se reencontraram num balanço divinal, vindo em encontro a esse ponto focal que é o Senhor representando o Pai, e ali se deram explosões e mais explosões em festas divinais. Eu vejo multidões de Cristos, de Eves, enfim, de Espíritos do tamanho da glória do próprio Pai. O Senhor é um deles gloriosamente, abençoando galáxias e mais galáxias divinamente. Graças a Deus. Graças a Deus,
o ambiente no esplendor de luz, glória e poder. Posso ver ao seu lado, mestre, o Cristo Jesus. Vejo também as comunidades crísticas, as legiões de trabalhadores, e graças a Deus posso ver um incontável número de espíritos presentes no ambiente. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, tudo é transparente e cristalino. Aquele coração divino, o Espírito da verdade, ele emanando assim gotas cristalinas que envolvem todos. Jesus presente, o Senhor, o filtro divino, está aí com o Evangelho eterno, brilhando como o próprio Deus. E a legião crística aperta sua mão, aquele abraço de espírito, uma coisa muito divina, graças a Deus. Aí fora, tem alguém em seguida, fora da mesa aí? Eu posso ver o Senhor todo iluminado, milhões de espíritos a seu lado, Jesus, e o Senhor explodindo em luzes, e o mar de energia, e aquela festa divinal, graças a Deus. Isso, cessa aí, nessa parte agora, sabe? Graças a Deus, mestre. Se eu fosse dizer tudo o que está acontecendo, desde que aqui chegamos, eu não teria condições, sou sincera. Eu sei somente que a festa é divinal, é um banquete espiritual na carne e fora da carne, porque na carne estão aí todos os espíritos, o pequeno número que trabalha, estão todos aqui num só conjunto, vibrando. E fora da carne, nos planos de luz e glória, é aquela festa divina. Então, tudo é festa divina. A manifestação de Deus, a manifestação das galáxias, dos mundos, das humanidades. É uma manifestação universal, mestre. E o Senhor e Jesus, tudo, mestre, o triângulo divino, a balança da justiça divina, o evangelho eterno, todos os folhetos, tudo isso que saíram de Deus, mestre, está assim tudo, é uma festa, eu não tenho palavras para descrever. Graças a Deus. Só sei que muito tenho que agradecer a Deus. Ela vê alguma coisa? Graças a Deus. Graças a Deus. Toca, Luiz. Graças a Deus, mestre. De alto a baixo, essas comunidades reunidas aí. Graças a Deus, mestre. Não é que o Senhor Jeová está está no seu lado. Há uma fusão entre o Senhor e ele, Jesus. Vejo, mestre, graças a Deus, ao mesmo tempo que o Senhor está aqui, está fora daqui. Graças a Deus, mestre, aí mais um pouco acima, há essa outra comunidade crística muito grande. Vejo, mestre, graças a Deus, para resumir, há outros espíritos também menores que aí estão pedindo, mas a maioria, mestre, vieram em busca do aprendizado, porque há outros necessitados, mas afastados. Graças a Deus eu vejo, mestre, que o Senhor troca de roupa espiritual a todos os momentos, de acordo com encarnações suas, mas a que mais vejo, mestre, perene no Senhor, é essa vestimenta azul que cobre o Senhor dos pés à cabeça. Graças a Deus. O azul, na simbologia, tem duas explicações. Só se chama ciência e santidade. Santidade e ciência. Esse é o símbolo do azul. Adiante. Graças a Deus, mestre. Posso ver o ambiente. Não tem como descrever de tanta glória, de tanta luz. Vejo o Senhor nas alturas, mas ao lado de muitos espíritos luminosos, gloriosos. Vejo Jesus, vejo o Senhor Jeová. Vejo aqui a mesa também, repleta de flores. E vejo a grande mãe ao lado do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo inundado em luz divina. Graças a Deus pude ver o triângulo sagrado divino. Graças a Deus essas comunidades crísticas que aí estão. Infinidade de trabalhadores também presentes. Graças a Deus pude ver que o Senhor se apresenta naquela forma cristalina. E graças a Deus tem as mãos o Evangelho Eterno. E posso ver essa cachoeira de boletins que se espalham por todos os cantos. E depois, graças a Deus, não sei como, de onde vem, mas posso ver que o Senhor vai sustentando aquela flor de lótus imensa em fogo. E depois o Senhor, como se penetrasse nela e fizesse parte dela, o Senhor saísse como a lei e fazendo aquele santo convite a todos. Graças a Deus. Agora fora lá prossegue. Sônia. Graças a Deus, mestre. Eu
posso ver o ambiente festivo. Eu vejo o evidente enorme, um que olhando a tudo e a todos. Eu posso ver focos de rostos angelicais. Olhando para baixo, eu posso ver multidões de necessitados sofredores, que também irmãos que vieram aprender aqui com as mãos para o alto, e foi milhares de folhetos caindo sobre todos. Graças a Deus, posso ver também o Senhor, o Cristo da galáxia e Jesus. Graças a Deus. Isto que disseram 2 ou 3 videntes, aí espíritos que vieram aprender, eu quero dizer que esta interpretação é esta. Existe o aprendizado por palavras, por espíritos. E para esses espíritos, o aprendizado é por visão. Aí estão espíritos que nunca imaginaram poder ver o que estão vendo, de luz e glória. Este é o maior dos aprendizados. E se querem ouvir uma palavra, eu passo essa palavra a vocês que me ouvem aqui encarnados. Falo em meu nome de Jesus, não de quem seja mais do que eu e Jesus. Porque eu dou graças a Deus de poder falar como Deus quer que eu fale. Se vocês estão vendo tanta luz e tanta glória, procurem vir a fazer isso. Não ver tanta luz e glória, façam de luz e glória. Façam. Eu e Jesus ainda não somos luz. Porque o maior número que está aí para efeito de aprendizado, ninguém precisava dizer o que estou dizendo. Mas eu quero dizer e digo. Eles estão aprendendo muito mais com a visão do que é luz e glória, segundo o alcance deles. Esse é o grande problema. Espíritos que nunca imaginaram ver isso, são obrigados a dizer, se existe isso, de tanta luz e tanta glória, o que não será Deus, o princípio, nosso Pai, de luz e glória? No mínimo pensar isso, tá bom? Adiante aí. Quem mais aí? Graças a Deus, mestre, eu posso ver o Senhor Jeová, Jesus e o Senhor, as comunidades críticas, mais elevados escalões, pude ver a luz divina, o Deus, o princípio sagrado, sugando o Senhor para ele, pude ver uma festividade muito grande. Ao seu retornar, com muito mais brilho, e espíritos que eu pude ver ao seu lado, em graus críticos, se tornaram distantes, dá para se ver nos horizontes de distância. De forma que a luz divina veio vindo. Fidelias, agradeço por tudo que tem feito a este planeta até o presente momento. Não só contando por tudo que fizeste por este planeta, mas pelas funções e o que tem feito por em outros planetas também. E muitas coisas que meus filhos não sabem, mas para dizer de uma forma que o maior entre a lotação desta planeta Terra sabe do meu Fidelias um grão de areia no oceano. De forma, Fidelias, sou aquele que vem em secreto não apaga, pois neste momento que se une mais a mim e nunca deixará de triunfar. Se algum entre os videntes que vieram um dia te ver, perder o direito de te ver, saiba de uma maneira que está contra a minha lei. Porque estando contra a minha lei, estará distante de ti. Desta forma, fica tudo pronto e continuará sempre, eternamente. Graças. Com a graça de Deus, mestre, Deus manifestar em verdade, amor e virtude, mestre. Num amor divino, posso ver as legiões angélicas, mensageiras, trabalhadoras, dos céus em festa, que apresentam um símbolo. Ao resto do chão se apresenta uma choupana, uma casinha de sapé. Um pouquinho mais subindo, se apresenta uma casinha feita de tijolo. À medida que vai subindo, essa casinha vai melhorando, vai subindo, ficando um castelinho, até que se apresenta no alto agora um castelo de contos de fada, mas tão divino, tão glorioso, aquelas luzes brilhando sobre ela, mas no seio dessa praça que se apresenta, onde tem esse palácio divino, se apresenta uma árvore, mas tão vetusta, mestre,
que é um carvalho com aquelas cascas assim, aquelas raízes inteiras. Tá bom, pode parar aí, porque o vetusto hoje é domingo, ficou maravilhoso ainda. Pode continuar. Graças a Deus, vejo o sagrado princípio sendo filtrado aí por Jeová, por Jesus e o Senhor, manifestando-se nessa luz divina que envolve a tudo e a todos, transformando o ambiente em uma só unidade. O Senhor aí se apresentando muito bonito com esta capa, esta coroa e este cetro que o Senhor recebe. Jesus atrás do Senhor. Graças a Deus vejo uma coroa de Cristo pairando sobre o ambiente. Graças a Deus vejo aí inúmeras legiões de trabalhadores presentes, muitas crianças no ambiente, graças a Deus. Sucede que você viu isso tudo bonito nessa relatividade, porque eu posso dizer a vocês que eu e Jesus, se nos impusarmos no princípio no nosso nível, vocês não teriam nada para ver. Tudo isso aí é diminuído tudo para que possam ver e falar. Porque antes que a terra fosse, eu e Jesus já éramos umas coisas diferentes do que vocês veem. Tá bom? Jesus disse um dia, quem vê a mim vê o Pai. Isto na delegação, como delegado. Agora naquilo de Jesus ser, que já era em espírito, ele podia dizer mais do que isso. Um pouco. Tá? O problema é esse. Só. Graças a Deus, mestre. O ambiente está divino. Um banquete espiritual, uma festa, embalada nesse luzeiro intenso. E esse luzeiro é sustentado pelo Senhor. O Senhor aí está, não na forma humana, mas um foco brilhantíssimo que envolve-nos a todos. Olhando para o espaço infinito, aí é que a festa divina, não há palavra que dê para descrever. Porque o espaço infinito está totalmente tomado. No centro dele se encontram três majestades divinas nessa fusão em luz e glória que é o infinito, é Deus. Nesse luzeiro são Jeová no meio, o Senhor à direita, Jesus à esquerda, cercados pela corte celestial, por esse imenso exército de Deus, nesse brilho esplendoroso, cintilante, envolvendo mundos e humanidades. Corta o espaço um foco de luz brilhantíssima e se põe à testa deste planeta. É um trono dourado, brilhantíssimo. E então sai do meio, dentre os três sai um e é o Senhor. Vem para esse trono, à frente deste planeta e desta humanidade, como essa majestade, mas não irradiando, se impondo na condição de autoridade máxima. Vem espíritos superiores, se inclinam, reverenciando o Senhor, e ao mesmo tempo aí há um balbúcio de agradecimento. Vejo que a humanidade toda, da qual somos parte e relação, à sua frente também inclinados, reverenciando, agradecidos a tudo isto, nessa festa divina que eu não tenho mais palavra para descrever tanta beleza, graças a Deus. Graças a Deus, o ambiente está resplandecente de luzes e glórias, espíritos vindos de infindos mundos e humanidades, numa confraternização extraordinária, maravilhosa, o de ver Jesus e a grande Mãe Maria, o Ismael, o Gabriel, e o ambiente forrado de espíritos brilhantes, uma imensidão de trabalhadores, flores amarelas, vermelhas, uma festa com quê de divino. Alguém mais por aí, padre? Com as graças de Deus, mestre, eu pude ver uma criancinha, estava acima das nuvens, graças a Deus. Alguém mais por aí, padre? Graças a Deus, mestre, eu pude ver muita luz, muitas árvores, graças a Deus. Nós vamos fazer um pedido que eu vou dizer qual é. Mas, antes eu quero contar 2 fatos acontecidos. Porque se eu fosse escrever um livro sobre o que se passa entre Deus, Jeová, eu e Jesus,
eu ia ser o maior fabricante de fanáticos do mundo, e desses fanáticos, por relativos enviados de Deus, já está sobrando no mundo. Chega de fanatismo sectário. Mas quero contar 2 fatos por um motivo. Uma para dar um tempo que eu quero dar para um movimento no outro lado. Então foi assim. Antes que eu voltasse à casa: filho Elias, você vai ao mundo. Vai encontrar lá tudo aquilo que foi feito antes, entregue antes. Tudo aquilo constitui, no lugar não deserto mais, mas de natureza. Natureza, verde, isso. Nessa natureza, tudo que foi dado antes, transformaram mais ou menos nisto. Uma casinha feita de taipa, madeira armada, barroteada, coberta de sapé, chão de terra. Isto você vai encontrar. Se você destruir isso, só destruir, prejudicou porque essa coisinha já brigava. Se você destruir isso e fizer igual, perdeu tempo, porque para fazer igual não precisava fazer nada. Se desmanchar isso e fizer um quarto de tijolo, com porta, janela, coberto de telha e o chão de tijolo, já melhorou. E foi falando até dizer: se você deixar no mundo como verdade o maior castelo mais lindo, polido de todas as utilidades de beleza, melhor. Filho Elias, vá e faça o que você quiser, o direito é seu e a autoridade é sua. Isso é um símbolo fabuloso. Agora quero dizer uma coisa que é a inversão disso, pelo qual vou fazer um pedido a Deus. Eu vou fazer um pedido a Deus. E foi. Eu era menino, devia ter uns 16, 17 anos, em um centro espírita que se chamava São Pedro e São Paulo. E nós, mais tarde, há uns 60 anos, eu fui um dos fundadores da federação, transformando o Centro São Pedro e São Paulo em federação. Lá ia um velho, um senhor de uma boa idade, que recebia serenamente espíritos que falavam alguma coisa. Eu nunca vi a sessão de doutrinação de sofredores. Era a nata do Espiritismo de São Paulo. A nata das expressões. Este velho recebia um espírito que falava sereno. Então ele se comunicou um dia, como eu digo que era nata do que ia passar em São Paulo. Tinha Emílio Ribas, Moutinho Nobre, Augusto Militão Pacheco, Pedro Lameira de Andrade, João Batista Pereira, sobrinho neto do Rui Barbosa, aquele que era militar, Miguel Costa, o general Isidoro, que era médium de psicógrafo e outras coisas. Muita gente, o melhor possível. E havia pregação evangélica e mais nada. Depois, um médium marca aquele que foi secretário, tudo isso, o Montanini, da federação. Uma pessoa decente. O médium falante, o mais médium falante que eu conheci. E um espírito que tinha sido padre na Espanha há mais de uns 600 anos consecutivamente, e que tinha feito o que tinha podido do melhor modo, cujo este espírito dizia: vejam bem, que os 7 céus fundamentais se subdividem em 34.600 e tanto. Ele morava pouquinho para lá dos umbrais, tinha um céu, como ele dizia, as casas têm porta, têm janela e telhado. Vejam se vocês, saindo da carne, podem vir a morar num céuzinho que as casas não precisem ter, pelo menos porta, janela e telhado.
E tem igrejas protestantes, católicas e espíritas, porque ninguém lá é mais do que isso ainda. Este médium recebeu um dia um espírito que perguntou assim para aqueles outros indivíduos ali: vocês acreditam em sonhos? Quem presidia era Augusto Militão Pacheco. E ele disse: claro, a Bíblia está cheia de sonhos proféticos, porque há sonhos e sonhos. Então ele disse: eu vou contar uma história para todos os que estão aqui, mas eu conto na minha pessoa, para significar o quê? Na passagem pela carne, a saída da carne, cada um ir parar aonde fez por ir parar. Então ouça, eu sonhei que eu morava no castelo, materialmente falando, mais lindo e opulento que pudesse ser. Tinha uma esposa que era uma glória, filhos daquele jeito, tudo tão como Deus poderia dar para alguém na terra, na carne. E foi indo até que um dia eu deixei o mundo e desencarnei. Veio um anjo poderoso, me pegou pela mão e me levou a ver todos os reinos de luz e glória do mundo espiritual. E eu só falava para ele: eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço isso é demais para mim, não mereço isso. E tanto de brilho e luz e glória. E ele só dizia: espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco. De repente, tudo aquilo de tanta subida em luz e glória se inverteu. Nós fomos descendo, que fomos parar aqui na terra, como se fosse terra aqui, num lugar que era uma mata. O chão estava todo molhado, barrento, as árvores barrentas, tudo uma tijuqueira, um frio medonho. Eu já estava molhado, estava tudo cheio de barro, sofrido, doloroso. E eu dizia: pelo amor de Deus, anjo, pelo amor de Deus, eu não posso mais, estou com frio demais, sofrendo demais, tudo isso. E ele dizia: espera um pouco que nós vamos chegar aonde você vai ficar. Então ele disse, numa hora mais triste que eu já estava: olha, é só subir este morro aqui. Agora ele vomitava e eu andava no chão. Para chegar num lugar, ele disse, eu fui arrastado na lama. Ali na frente estava um quartinho feito de taipa, todo esburacado, coberto de um sapé ruim, todo pingando água e tudo, e ele disse: fica aí, porque o material que você mandou da terra nas suas obras só deu para fazer isso aqui, isso é seu, fica aí. Agora aquilo que eu disse que eu ia pedir a Deus. Eu sei que muito espírito, porque Eva nunca foi uma mulher e Adão um homem. Graças a Deus, nos Estados Unidos, já nas escolas de primária, é proibido falar que Adão foi um homem e Eva foi uma mulher, porque foram raças. E manda pregar a teoria darwinista ou darwinista, da evolução das espécies, do espírito evoluindo. Está nos Estados Unidos já. Aquilo que eles receberam daí 60 anos de tudo que foi mandado, deu pelo menos, graças a Deus, para isso. Tá bom? Uma glória nos Estados Unidos, que no Brasil não me fizeram isso. Dizer que Adão não foi um homem, não foi um homem, foi raça Adão os adivinos, que Eva era a raça primitiva, e da evolução das espécies, o dividismo, o darwinismo. Muito bem. Nos Estados Unidos me fizeram isso, eu dou graças a Deus. Isso não tem 5 anos que é assim lá que manda pregar assim. Agora, esta coisa, gente. Se existe tudo de luz e glória onde levaram esse espírito, existe tudo isso, e eu tenho certeza que muito mais. Porque até lá ele não foi incluso em Deus. Foi bem relativo. Vendo tudo. E sabendo por ver, não por ser. E menos ainda a inclusão no divino, a volta total.
que eu vim dizer no Evangelho Eterno, que é para isso que existimos. Saímos como Deus em Deus, como centelha, com todas as virtudes divinas em potencial, para desabrochar o Deus interno e voltarmos para a unidade divina, cumprindo uma sentença que eu deixei no mundo antes que eu fosse Hermes Trismegisto. Tudo que do caminho divino sair, ao caminho divino retornará como divino. Então, se eu falei em Eva e falei em Adão, eu quero dizer isso. E este é o pedido que eu faço a Deus. É pedido. Não é imposição. E nem conselho a Deus. Eu sei que muito espírito que veio daquele planeta, da constelação da Capela, que em latim quer dizer cabra, muitos que vieram de lá, punidos, vão ser expulsos daqui na expulsão dos cabritos. Porque em lugar de melhorar, muitos pioraram, se encheram de crime, de sangueiras, de erros, de ódios, de traficância, de sem-vergonhismo, de imoralidades, depravações, de tudo. Muitos que vieram de lá vão ser expulsos. Se alguém me disser que muitos evitas da raça primitiva tenham que ir, cala-se a boca. Porque eles nunca foram punidos de alguma coisa. Agora, alguém que já foi punido vindo para cá, depois de uns 480 mil anos aqui, ainda tem que ser expulso daqui também, isso é ultra calamitoso. Então, eu que vou ficar uns 70 mil anos mais ou menos, também na direção deste planeta e desta humanidade, porque eu não vou ficar escravo nem deste planeta e nem desta humanidade. Desiludam-se que pensarem nisso. Estarei, como em outros planetas, eu e Jesus, e até no solo onde nós estivermos agindo. É até fora deste sistema planetário e desta galáxia. Porque nós tivemos muito o que fazer e muita coisa, participando de muita coisa por esse infinito de Deus e de galáxias e humanidades. Pensando nesse espírito que teve tudo de luz e glória no mundo, e não correspondeu em comportamento em nada. De todas as fortunas que teve no mundo, não procurou fazer bem a alguém com nada. E se ele repartisse as luzes e as glórias do mundo como semelhantes, ele não passaria por isso de morar numa casinha feita de taipa, toda furada, com o sapé ruim daquele jeito e tudo mais. Este é o grande problema. Mas eu quero dizer a vocês que me ouvem na carne e fora da carne, que qualquer um de nós poderia estar no lugar desse espírito ou desses espíritos que vão ser expulsos daqui. Inclusive os que foram expulsos de lá para cá vão ser também. É este o pedido que eu faço a Deus. Pai Divino, são centelhas tuas emanadas, divinas na essência. Porque se erraram e pecaram foi na formação do caráter individual. Porque o germe que está na semente é que se transforma num ente vivo, ou num óvulo feminino. Ninguém sai de Deus, como não sai de uma árvore, de um óvulo feminino, um feito. Tem que se fazer depois como um ser vivo, vegetal ou animal. Então quem sai de Deus, como centelha, já era Deus em Deus. Se depois na tramitação por mundos e humanidades e reencarnações o espírito se habilitece, se enegrece, se brutaliza em vez de desabrochar o Deus interno, desabrocha o monstro interno, isto é com ele espírito, pelas suas obras. Como Deus entrega 10 mandamentos para efeito de comportamento, para ir vivendo a lei, desabrochar o Deus interno em menos tempo e menos sofrimentos, ninguém mais do que eu tem o direito de dizer e a obrigação: Pai Divino, tu deste tudo. O ser, a santidade em potencial e a lei de comportamento, para que esse que tem santidade em potencial
desabroche o Deus interno, vivendo a lei, o único processo de poder desabrochar o Deus interno, em menos tempo e com menos potencial. Mas há uma coisa, Pai Divino: quem não falha, quem não erra, quem não peca. Pai Divino, você mandou eu entregar o código de comportamento. Mandou o teu filho Jesus entregar a divina modelagem. Tu mandaste um moço rico consultar o modelo sobre o que fazer para voltar ao reino. E Jesus disse a ele: por que me chamas tu bom mestre? Bom mestre só tu és, só Deus é. O convite de Jesus ficou no ar. O moço rico disse que vivia a lei. Jesus então diz: dá de ti mais isto. O homem do castelo todo: dá tudo aos necessitados, vem e segue-me. Na modelagem. E o moço rico virou as costas. Pai Divino, qualquer um de nós que está aqui, na carne ou fora da carne, poderia estar no lugar desse moço rico. E na hora de diferenciar entre a riqueza do mundo e a riqueza divina, ele procurou ficar com a riqueza do mundo. E a divina ele virou as costas e foi embora. Pai Divino, tu és Pai, origem, sustentação e destinação. Nós podemos apelar para ti, Pai Divino, em justiça. E nós podemos apelar também em misericórdia. Permita, Pai Divino, a teus filhos errados, que eles se recuperem o quanto possível. Tu não necessitas do conselho de teus filhos. Mas eu pediria isto, Pai Divino: o quanto seja possível, ofereça-lhes oportunidades de reconhecimento e de recuperação. Está feito este pedido meu para cumprir os teus errados. Está tudo encerrado. Deus abençoe. Nós estamos pedindo, vamos orando, vamos ligando, vamos pedindo a Deus, ao Pai Divino, ao princípio sagrado, para tomar parte desse trabalho que serve de missão para nós. Porque vamos apresentar aí espíritos gloriosos, a expressão dos 10 mandamentos vividos. Vão se apresentar aí espíritos trevosos em condições de sofrimento e dor, espíritos que contrariaram a lei de Deus. Portanto, para estar bem com a lei de Deus, está bem com a justiça divina, está no pleno uso e frutuoso da justiça divina. Mal com a lei de Deus, mal com a justiça divina. Portanto, o pranto não ia tudo. Isto é mais lição para nós encarnados do que para os encarnados. Oremos, pensemos e peçamos a Deus. Vai falar um homem e uma mulher desse trabalho. Espera um pouquinho. Entre outras coisas, vieram muitas crianças para esse trabalho. Muitas crianças que já vieram, já foram, tomaram parte naquelas bênçãos quando entraram crianças. Espíritos precisados e necessitados estão aí, em condições que só a justiça divina sabe. Mas graças a Deus não falta da parte da justiça divina. Graças a Ele, amparo. Graças a Deus eu pude ver o peso da balança da justiça divina cristalina e pude ver saindo assim aquelas leis formando os 10 mandamentos da vida. O nosso mestre se apresenta aquela criança divina, maravilhosa, brilhante, rodeado assim dentro das crianças
coisas muito doces, envolvido assim o ambiente numa doçura espiritual, o Evangelho eterno brilhando sobre essa coroa divina, e posso ver também Jesus, jovenzinho, a grande mãe Maria Maior, que faz assim fila de crianças preparadas, recebendo esse meu menino, essa ajuda. Vejo também o Nero mostrando assim muitos trabalhadores da idade, encarnados, pais de família, que não mostrados, eles também estão sendo ajudados. Paulo. Graças a Deus eu pude ver aí muitos espíritos de alta hierarquia espiritual, graças a Deus. Vejo que esse trabalho envolvido nessa luz vai puxando esses espíritos que estão aí carentes, precisando desta ajuda. Vejo também as crianças que a Beth falou aí no ambiente. Graças a Deus eu pude ver. Cada um pense na sua casa, na família. Se houver alguém precisado, necessitado, mentalize, peça ajuda, ligue bem. Ore, pense, confiança em Deus. Fiquemos um minutinho pensando nesse trabalho, no lar, na casa. Mentalizem as dependências do lar, para que os espíritos, ao chegarem lá, vejam, assistam, cada um está pensando. Se houver alguém precisado, mentalize, peça ajuda a gente. No local de trabalho, cada um pense no seu local de trabalho, pense nos companheiros, pense nos companheiros, aonde cada um assiste, na escola, colegas, professores, alunos, vamos ligando. Oremos. Evelina, peça atenção no trabalho que você falou. Peço que a graça dele jamais propositalmente vira ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço que a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carisma da mediunidade. Peço que a graça à divina causa originária, que jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos. Peço que a graça Pai divino, que jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos pormenores. Peço que a graça a Deus, que jamais cuidar dos seus santos anjos, dos mensageiros, de teus ensinos e entregadores de tuas divinas bênçãos. Peço que a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reserva a Deus. Graças a Deus, eu vejo os trabalhadores, pretos, velhos, índios, hindus, caboclos, africanos que parte daqui vão para os lares, todos os encarnados e também os desencarnados. Pai, faz uma limpeza, queima aderências, são encaminhados espíritos daquele jeito, espíritos precisados, espíritos de crianças. Eu vejo uma infinidade de trabalhadores da terra encarnados, de joelho pedindo ao Pai o pão de cada dia, o trabalho. Eu vejo cair muitas bênçãos do alto a todos nós, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Agora vamos todos pedir uma bênção divina, e esta bênção nós estamos pedindo para o profeta Elias. Hoje às 5 horas da manhã, ele encarnou para restaurar a doutrina que é de Deus, entregar o Evangelho eterno, assumir a direção planetária. Graças a Deus as promessas estão feitas. Isaías escreveu dele, a voz que clama no deserto. O profeta Elias não vê mais essa terra como um deserto, mas uma terra boa e preparada. Mas é dito a ele, voz que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. Elas estão por fora. E todo o monte será derrubado, e todo o vale será aterrado. Portanto, endireitai o caminho do Senhor.
para o profeta Elias endireitaram as veredas do Senhor, que é a verdade, a doutrina, e aterraram os montes, os vales, derrubaram os montes, é o símbolo da vara de ferro com todo rigor sobre os filhos de Deus. Leiam o sermão profético de Jesus em Mateus 24 e 25, leiam o Apocalipse nos capítulos 17, 18, 19 e 20, para saberem que hora estão vivendo, porque das promessas divinas a terem cumprimento só faltam duas: o de fogo e a expulsão dos cabritos. E dessas duas, a mais necessária é a expulsão dos cabritos. Porque se houver dilúvio de fogo e não houver expulsão dos cabritos, os espíritos voltarão a reencarnar e repetir os mesmos erros. Não é para ser mais assim. O Pai Divino garantiu ao profeta Elias isto: filho Elias, tudo aquilo que você entregou lá para trás, e meu outro filho Jesus também entregou, tudo virou, foi contrariado, serviu de conspurcação, corromper a doutrina que é de Deus, que é a vida. Amém? Agora não. Você deixa o divinismo de modo, e aquele que se levantar para corromper a minha doutrina será esmigalhado. Será esmigalhado. Sejamos inteligentes para estar de acordo com os 10 mandamentos e com o cultivo dos dons mediúnicos. Porque esta é a tarefa divina doutrinária, a religião de Deus. É o que Deus pede a seus filhos. Deus pede a seus filhos só isso. O Evangelho Eterno é código de conhecimento. É o recado final total de Deus à humanidade. Ler o Evangelho Eterno, saber, é doce, maravilhoso, é gracioso, como está lá no Apocalipse. Um livrinho doce na boca, mais amargo do vento. A responsabilidade que ele impõe e faz o Espírito saber é que é muito amargo. Vamos aproveitar a oportunidade sagrada que Deus oferta, porque um período cíclico histórico como esse na humanidade nunca teve e depois não terá mais. Portanto, uma encarnação dessa bem vivida valerá. Estamos pedindo uma bênção divina a Deus, em homenagem ao seu filho Guilherme, amado, o fiel e verdadeiro, prometido para Deus. Duas coisas acontecerão neste final do segundo milênio: profundamente divinas e morredoras. Primeiro, um dilúvio de fogo que a humanidade nunca mais esquecerá na vida. Segundo, um sinal divino, glorioso, maravilhoso, como está no Evangelho Eterno, dando testemunho do Evangelho Eterno e do profeta Elias. A humanidade também nunca mais esquecerá esse sinal. Deus não faz promessa para enganar seus filhos. A verdade é essa. Sejamos fiéis e verdadeiros. Vamos, dentro da consciência, vislumbrando, inspirando e pulsando neste infinito de luz, de verdade, amor e virtude. Se alguém puder, ouça na sua consciência o primeiro mandamento da lei que diz: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Porque assim está no centro da consciência. E cada um de nós já é uno com o Pai, no quanto já desabrochou o Deus interno. Claro, faltando a complementação, que é a união total, mas relativamente, cada um de nós já é uno com Deus, nesse nível do quanto já cresceu. Vamos pedir bênçãos divinas também para os trabalhadores, os velhos, índios, hindus e caboclos, nossos anjos da guarda, guias protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho, porque eles estão em níveis de bênçãos e pedindo por nós encarnados. Peçamos por eles, filhos de Deus, irmãos nossos desencarnados. Oremos, pensemos e peçamos bênçãos divinas. Maria Gonga, o Gandhi, Sogra, a grande Mãe Maria, as mulheres bíblicas. Graças a Deus, meus irmãos, uma manifestação do sagrado princípio. Deus, o Pai divino, infinito e eterno dentro das comunidades crísticas, do planeta, sistemas, galáxias e metagaláxias. O profeta Elias, glorioso divino, em torno essas comunidades crísticas, os exércitos celestes, é um festival divino. E vejo, meus irmãos, do sagrado princípio, essa essência divina jorrando através do profeta Elias,
sobre os trabalhadores da verdade, do amor e da virtude na carne e fora dela. Graças a Deus. Graças a Deus, eu vejo aí o sagrado princípio filtrado pelo Senhor Jeová, por Jesus e Elias. Graças a Deus, inúmeras correntes de trabalhadores se fazem presentes. Graças a Deus, vejo o Senhor Elias se apresenta aí com os seus galardões. Ele e Jesus vão crescendo, vão envolvendo este planeta e esta humanidade, e ele vai fazendo este ponto de coesão, ele vai emitindo esta força para todos os trabalhadores, nos chamando a todos para virem até ele, graças a Deus. Aí do lado, você que está do lado esquerdo dele. Aí o branco também é sinal dele. O menino maravilhoso a guiar a humanidade, que está no livro de Isaías, capítulo 11, depois no capítulo 12 e 19, é ele também. No capítulo 16 estão 7 anjos com 7 taças, com 7 pragas despejando sobre a humanidade. Punindo. É a justiça divina através da natureza punindo. Então lá está escrito, o sol vai esquentar 7 vezes mais, as doenças vão invadir. Vamos ler o Apocalipse. E que também representa ele como Cristo planetário, guiando a humanidade com vara de ferro, justiça divina com todo rigor. E também é aquele mansinho, simples, amoroso, terno, fiel e verdadeiro de Deus que também está lá. Solange? Graças a Deus pude ver o Mestre naquela forma cristalina, o Evangelho eterno em suas mãos, glorioso. Graças a Deus pude ver que do centro do Evangelho eterno sai aquela bela mulher, a divina verdade. Graças a Deus pude ver que ele faz aquela sustentação e perante aí a Cristo de mundos e humanidades. Graças a Deus pude ver depois que tudo vai ganhando em luz. Graças a Deus pude ver que ele e o Senhor Jesus dão entrada no seio de Jeová e jorra essa essência cristalina sobre os merecedores da carne e fora dela, que há aí no céu e na terra essa festa divina. Graças a Deus. Deus, eu pude ver o universo dos universos, eu pude ver o Pai Divino se apresentando com todas as glórias das glórias, e ali mundos e humanidades em evoluções finais fazem esse espetáculo dos espetáculos gloriosamente, e o Mestre se apresenta na festa soberanamente. Graças a Deus. Aqui na mesa, Graças a Deus. Com o pedido de bênção final, e principalmente para ele que estava no ambiente, desapareceu na forma material, se transformando na árvore iniciática, nesse brilho, nesse esplendor. Eu olhava para a raiz, ele representando a raiz. O tronco, ele representando o tronco. O topo, ele. E, na realidade, no começo ele, no meio ele, no fim ele, resplandecendo em luz e glória, envolvendo mundos e humanidades nessa bênção divina. Entre outras coisas, o Pai Divino disse assim a ele: Filho, saiba você do mundo.